agora para a resolução do primeiro exercício. É um exercício que usa o teorema das cordas. Então, só para relembrar, quando a gente tem uma circunferência com duas cordas e a intersecção delas, um pontinho ali no meio, vamos chamar de A, B, C e D. Intersecção a gente chama de P. A gente sabe que a medida AP, ou seja, errado, AP multiplicado por CP, ou seja, essa cordinha aqui multiplica o tamanho dos dois pedaços dela, vai ser igual a DP vezes PP, ou seja, vezes a multiplicação dos dois pedaços dessa outra corda aqui. Então, os dois pedaços dessa corda, AC, vezes os dois pedaços dessa corda, DB. DB, isso mesmo. Então, é só a gente usar essa formulinha aqui. Vamos lá, então, para o primeiro caso. Primeiro exercício, letra A. Letra A, então, ó, o mesmo caso, né? Então, AP multiplicado por BP vai ser igual a CP multiplicado por DP. Beleza, AP vale 6. BP vale 4. CP vale X e DP vale 3. Bom, agora é só resolver essa equaçãozinha aqui, né? 6 vezes 4 dá 24. 3 vezes x dá 3x. Aqui eu só vou inverter a equação para ficar mais bonitinho o jeito de escrever. Então 3x é igual a 24, é a mesma coisa, não muda em nada. Bom, como o 3 está multiplicando o x, eu vou passar a dividir. Então x é igual a 24 sobre 3, certo? E 24 sobre 3 é igual a 8. Então esse é o resultado do primeiro exercício. Vamos para a letra B agora. Letra B, mesma coisa então, ó. AP é igual... Não. AP vezes BP é igual a CP vezes DP. AP vale 9. BP vale 8. CP vale 2x. E DP vale x. Beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer essa multiplicaçãozinha aqui do 2x pelo x. Então, esse 9 vezes 8 eu vou deixar estrategicamente, né? Deixa eu só inverter aqui a equação antes. 2x vezes x é igual a 9 vezes 8. Então, é só inverter a equação. Não mudou em nada. 2x vezes x, quando eu tenho multiplicação de dois monômios, né? O que é um monômio? É pedaço que tem letra e número. Eu vou fazer essa multiplicação letra por letra, número por número. Então, aqui, como não tem nenhum número do lado do x, eu considero 1. Então, é 2 vezes 1, que dá 2. X vezes x vai dar x ao quadrado. Né? É só a gente lembrar. Toda vez que eu multiplico um número por ele mesmo, eu posso escrever isso na forma de expoente. Então,
Por exemplo, se eu escrevo 3 vezes 3 vezes 3, ao invés de escrever essa conta, eu posso escrever como 3 ao cubo, porque é o 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Se eu fizer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, em vez de escrever isso daqui, eu posso escrever 3 à quarta. E assim vai indo. Isso vale tanto para letra quanto para número. Então, virou x ao quadrado, igual a 9 vezes 8. Bom, o 2 está multiplicando aqui o x ao quadrado. Eu vou passar ele dividindo então. X ao quadrado igual a 9 vezes 8 dividido por 2. Bom, o 8 ele é par, ele vai simplificar com o 2. Então aqui fica 4 e aqui fica 1. X ao quadrado é igual a 9 vezes 4. 9 vezes 4. Gente, eu tô gravando aqui. Fala um pouquinho mais baixo, por favor. Então, aqui o 2 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, ele vai lá para o outro lado dividindo. Então, isso vai ficar x ao quadrado, sozinho desse lado, igual a 9 vezes 8 dividido por 2. 8 simplifica com o 2. Então, isso vira 4, isso aqui vira 1. O 1 eu não preciso reescrever ele, então isso vira x ao quadrado igual a 9 vezes 4. 9 vezes 4. 9 vezes 4 dá 36. Então, x ao quadrado é igual a 36. E agora, a gente poderia resolver isso usando fórmula de Bhaskara, só que é a mesma coisa que usar um canhão para matar uma formiga, porque a fórmula de Bhaskara seria se tivesse outro termo com x, aí a gente passaria isso para o outro lado, ficaria igual a zero, aí a gente usaria Bhaskara, só que isso dá muito trabalho. Aqui, na verdade, como eu tenho x ao quadrado, eu vou tirar raiz quadrada dos dois lados da equação. Então, x ao quadrado, raiz quadrada, igual a 36 raiz quadrada. Beleza. Vamos pensar aqui que resultado que vai ser desse x ao quadrado raiz quadrada. Vamos pensar, se eu tenho 2, elevo ao quadrado e depois tiro a raiz quadrada, que valor que isso dá? Bom, vamos resolver de dentro para fora. 2 ao quadrado é igual a 4. Sobra só a raiz. Quanto que é a raiz de 4? É 2. Então, seria como se a raiz cancelasse com o quadrado. E isso vai acontecer valendo para qualquer número. Por exemplo, 3 ao quadrado, raiz quadrada. Mesma coisa, ó, 3 ao quadrado é 9, a raiz continua, a raiz de 9 é 3. Então seria como se a raiz tivesse cancelado. Então isso vai valer para a letra também. A raiz ela vai cancelar com o expoente, ó. Essa raiz, quando não tem nada, a gente enxerga isso como 2. Por isso que eu tô cortando. Se fosse raiz cúbica, não poderia fazer isso. Teria que ser o cubo aqui. Então a raiz quadrada cancelou, sobra só o x. E raiz quadrada de 36 é 8. Então, x é igual a 8 nesse caso. Continuando a nossa correção, vamos para o segundo exercício da lista. Esse exercício, a letra A, pedia para você dividir o raio que está aqui, ó, o raio de cada uma dessas circunferências, pelo diâmetro de cada uma, né? Tem o diâmetro, não, pelo comprimento de cada uma, né? Tem o comprimento da primeira, da segunda e da terceira aqui. E pedia para comparar. Isso daí é uma coisa que você vai fazer na sua casa, não tem nem o porquê de eu corrigir aqui, né? Que é uma resposta individual de cada um que você percebeu. E eu vou analisar a resposta dada por cada um de vocês na correção. A letra B, ele pergunta para você escrever qual expressão. Essa expressão nada mais é do que aquela explicação que eu dei na aula de circunferências, que você pega o diâmetro, você pega o comprimento da circunferência, desenrola ele numa linha igual está no exercício aqui e divide pelo diâmetro. Com isso você vai chegar no valor aproximado de π. Então aqui
podem reparar que eles colocaram diferentes valores de raio, diferentes valores de comprimento. Se você pegar essas medidas e dividir, você vai ver que vai chegar no valor próximo de π, toda vez. Então, a expressão da letra B, né, é que o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio, ou então, caso você não tenha lembrado de colocar, mas ele não está errado também, que o comprimento é igual a π vezes o diâmetro, porque 2 vezes o raio é nada mais que o diâmetro. Beleza, agora ele na 1.4, ele fala que uma circunferência mede 62,80 centímetros. E quanto que vale o raio? Então, esse daqui é o comprimento. E ele pergunta, quanto que vale o raio? Bom, para encontrar o tamanho desse raio, a gente tem que usar essa fórmula do comprimento aqui. Então, o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Bom, se o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio e eu tenho o comprimento, eu vou substituir aqui. Ele vale 62,8 ou 0,80, tanto faz. Igual a 2 vezes π vezes o raio. Bom, beleza, agora é só a gente resolver essa equação, porque o π é número, 2 é número, 62,8 é número, então é só isolar a letra, deixar a letra sozinha de um lado e os números para o outro, que eu descubro quanto que ela vale. Bom, primeiro eu vou inverter essa equação. Vou deixar ela dessa forma, assim, ó. Vou trocar de lado só para ficar mais bonitinho. 8, 0. Tá. Agora o 2π ele está multiplicando R, então eu vou passar ele dividindo. Então R é igual a 62,8 dividido por 2π. Beleza. π eu posso aproximar como 3,14, né? 3,1415, alguns lugares falam 3, então depende do que você vai querer usar. Mas eu vou usar 3,14. E podem usar 3,14 nas minhas listas. Então, R é igual a 62,80. Vou colocar 0,8 aqui, porque tanto faz colocar esse zero que ele não vai mudar. Dividido por 2 vezes 3,14. Bom, agora a gente vai apelar para a calculadora. 2 vezes 3,14 dá 6,28. Então, raio 8 dividido por 6,28. Bom, agora eu vou fazer essa divisão aqui, né? Já dá para ver que isso aqui vai dar 10, mais ou menos. Então, fazendo essa divisão, a gente tem que raio é igual a... Então, é 62,8 dividido por 6,28 dá 10. E como a nossa unidade lá no começo estava em centímetro, então o que eu vou receber aqui no final é uma medida em centímetro também. Então o raio é 10 centímetros. Certo? Essa foi a 1.4, a 1.5, desculpa. Eu respondi a segunda pergunta primeiro. Essa foi a 1.5.